Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges, professora de vocês de Língua Portuguesa 1. Hoje, nós iremos trabalhar mais uma vez com o tema de gramática que estamos trabalhando atualmente, que é a linguagem formal e informal, certo? Então, iremos revisar aí o conteúdo da semana para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Bem, linguagem formal e linguagem informal, né? Em que situação usá-los e qual a diferença entre esses dois tipos de linguagem? Qual a diferença entre linguagem formal e linguagem informal? A diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar, certo? Então, em cada contexto, em cada situação, em cada nível de escolaridade, em cada comunidade, né, em cada sociedade, nós utilizamos um tipo de linguagem. E com a formal e informal não é diferente, certo? A linguagem informal, por exemplo, ela está ligada ao uso das normas gramaticais, enquanto a linguagem informal é mais livre, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Então, nós podemos observar, por exemplo, que quem usa a norma gramatical, geralmente, são em contextos mais formais, né? Pessoas mais escolarizadas, que tiveram melhor acesso a essas normas gramaticais, né? Isso fica bem claro. E a linguagem cotidiana também, no caso da informalidade, a gente pode associar tanto a uma escolaridade menor, a um acesso menor a essas normas gramaticais, como também a liberdade de se conversar com quem conhece com mais proximidade, né? Muitas vezes, há pessoas que conhecem muito das normas gramaticais, né, que aprenderam bastante a gramática, só que com os amigos, com os familiares, eles não precisam utilizar essas normas tão formalmente, certo? Então, tudo depende da situação. Bem, o que é a linguagem formal e o que é a linguagem informal? Eu fiz um quadro de comparativo entre elas duas. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta, certo? Que é de acordo com a gramática. É utilizada em situações profissionais, né? Principalmente no trabalho, situações acadêmicas, que pode ser na escola ou em universidades, ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores. O que seria isso? Quando eu não tenho intimidade suficiente para me comunicar de uma maneira mais livre com quem eu estou conversando, certo? Nesse caso, em situações que exigem mais seriedade, ok? E a linguagem informal, nesse contexto, como é que funciona? A linguagem informal ela é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores, ou seja, uma intimidade maior. Nela não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos, né? Palavras próprias da fala cotidiana, da fala do dia a dia. E aí eu trouxe as características de cada linguagem dessa. Na linguagem formal, que é do lado esquerdo, há a utilização de norma culta, padrão, né, respeitando rigorosamente as normas gramaticais. Há também a utilização de um vocabulário extenso, o que seria isso? Maior variedade de palavras, né? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço a gramática, eu conheço mais palavras e posso usá-las nas diversas situações. Também a pronúncia correta e clara das palavras, certo? Muitas vezes no nosso dia a dia nós pronunciamos as palavras cortadas, né, de uma maneira inadequada, e na linguagem formal há um rigor maior a essas regras. E as características da informalidade, né, da linguagem informal. Despreocupação com o uso das normas gramaticais, utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, palavras inventadas, que são os neologismos,
O uso de palavras abreviadas, como por exemplo VC, C, TO. No nosso dia a dia nós usamos diversas vezes, principalmente no WhatsApp, né, para economizar tempo, para escrever mais rápido. Então isso é bem claro no nosso dia a dia. Sujeito a variações culturais e regionais, né? Dependendo do seu grau de cultura, né, do seu grau de conhecimento, você fala de maneira diferente. E também nas diversas regiões. Por exemplo, nas capitais, né, que há a maior circulação de pessoas mais escolarizadas, por exemplo, há um padrão maior. E em regiões, por exemplo, mais pobres, né, que têm menos acesso à educação, muitas vezes a linguagem é mais livre, certo? E isso há que se observar também. Linguagem. Quanto à linguagem, como é esse comparativo entre a formal e a informal? A linguagem na formal ela é culta, né, cheia de regras, e na informal ela é coloquial, com menos regras. Norma gramatical, como é que ela é utilizada nas diversas linguagens? Na formal, há uso correto das normas, e na informal não precisa seguir as normas, certo? Então, essas são as regras e as características comuns a esses dois tipos de linguagem, ok? E aí, para finalizar, eu trouxe o exemplo para vocês, um exemplo de cada tipo de linguagem. No caso da formal, a gente pode falar o seguinte: você viu o que está acontecendo, né? Uma linguagem bem simples, bem objetiva e bem padrão. E na linguagem informal, eu vou transmitir a mesma mensagem, só que de uma maneira diferente. Nossa, você viu o que está acontecendo? Observe, né, que ele diminuiu a palavra você, colocou se, e diminuiu a palavra está, colocando tá, ok? Então, isso aí ficou mais coloquial, ok? Então, com esse exemplo, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!